Covardia. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Eu falei, eu quero separar de você. E ele falou assim, se você quer ir embora, você vai, não vai ir daqui, não vai sair, eu te mato. E os assassinos estão sentindo no bolso o peso da agressão. Em São Paulo, um homem foi condenado a devolver ao INSS o dinheiro que o Instituto gastou com a pensão paga à filha da vítima. A ditadura da magreza tem levado mulheres a caminhos perigosos no mundo dos remédios. Quando eu era mais nova, eu ia ter minha festa de 15 anos, eu queria emagrecer para minha festa de 15 anos. E eu acabei optando por tomar remédios sem acompanhamento médico. Ainda mais porque eu era menor de idade e tudo. Aí eu conheci uma amiga que vendia uns... Todo o povo chamava de veneno de Goiânia, que vinham de Goiânia. E aí a gente comprava. Aí tinha tudo, tinha anfetamina, tinha remédio para estômago, tinha outros remédios inibidores de apetite. Tomei, passei, assim, emagreci muito rápido, num tempo muito curto. Mas eu passei muito mal, fui parar no hospital. Em Minas Gerais, uma brasileira que tentou mandar para os Estados Unidos remédios para emagrecer foi condenada por tráfico internacional de drogas. Os homens têm os direitos humanos e os bichos a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Eu acho importante preservar, né? Porque já tem alguns animais que estão entrando em extinção. No sul do país, uma fazenda foi processada por usar bichos para dar aulas de anatomia aos visitantes. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. Homens que agridem mulheres começam a sentir no bolso o peso dessa covardia. O INSS tem entrado com ações na Justiça para fazer os agressores devolverem o dinheiro que o Instituto tem gastado com auxílios ou indenizações pagas às famílias das vítimas. No interior de São Paulo, um homem que assassinou a mulher foi condenado a ressarcir todas as despesas com a pensão da filha dela. Veja a reportagem de Letícia Lagoa. Esta estrangeira, que pediu para não ser identificada, foi mantida em cárcere privado na casa do ex-companheiro em São Paulo. Sofreu maus tratos e ameaças de morte. Eu passei durante 8 anos ao lado dele, mas ele não me deixava sair na rua, né? Então ele sempre dominava a gente, né? Eu falei, eu quero separar de você. E ele falou assim, se você quer ir embora, você vai, não vai ir daqui, não vai sair, eu te mato. Além do medo, ela não conseguia se comunicar, não falava o português, mas pediu ajuda e foi encaminhada para uma das 9 delegacias de defesa da mulher da capital paulista. A partir do momento em que elas fazem o boletim de ocorrência, é instaurado inquérito. Caso haja provas suficientes, esse agressor ele é processado criminalmente. E isso aí já foge da esfera de competência da vítima. Então, ainda que ela tenha perdoado o agressor ou não queira mais dar sequência, é algo que interessa ao Estado. Então, o Estado processa esse agressor. Então, o número de agressores hoje condenados por lesão corporal aumentou significativamente a partir dessa mudança de concepção. Mesmo depois da criação das leis Maria da Penha e do feminicídio, que punem os agressores, o combate a este tipo de violência no Brasil parece não ser suficiente. 8 mulheres morrem todos os dias e pelo menos 30% delas são assassinadas pelos atuais ou ex-companheiros. Estatísticas que colocam o país em 5º lugar no ranking entre os que mais matam mulheres no mundo. O que acontece é que é comum que a vítima se veja presa nesse ciclo. E aí ela seja agredida, mas no momento seguinte ela volta para essa lua de mel. O agressor pede desculpa, diz que vai mudar, que aquilo não vai acontecer de novo. Então precisamos de ações, não só da assistência social, não só da saúde, onde muitas vezes é percebido primeiro o atendimento de uma mulher vítima de violência, mas também das outras políticas
que são necessárias para a mulher romper com o ciclo. Além de responder criminalmente, o agressor já começou a sentir no bolso as consequências. É que o INSS tem cobrado na Justiça Federal os benefícios pagos às vítimas de violência doméstica. Isso quer dizer que tudo que o governo gasta com as mulheres que ficam com sequelas, inválidas ou deixam filhos órfãos está sendo cobrado dos ex-companheiros. A Advocacia Geral da União entrou com uma ação regressiva contra um borracheiro que confessou ter matado a ex-mulher. O caso aconteceu em Sorocaba, interior paulista. Ele foi preso e a filha da vítima, que na época era menor, passou a receber do INSS pensão por morte. O pedido na ação regressiva é o ressarcimento de toda a despesa pública suportada em virtude do cometimento desse ilícito. É importante salientar que, apesar de o INSS pagar esse benefício, quem custeia a Previdência Social é toda a sociedade. Então é a sociedade como um todo que está tendo esse prejuízo. Então, num primeiro momento, esta ação regressiva visa viabilizar este ressarcimento. Este juiz federal que analisou o processo condenou o autor do crime a ressarcir todos os valores pagos pela Previdência Social à filha da mulher assassinada. Quando ele pratica um ato ilícito, surge a possibilidade da responsabilização civil, né? Então, se os cofres públicos estão arcando com aquele ato ilícito praticado por ele, ele tem o dever de recompor esse valor que foi pago. Então, durante esses 5, 6 anos em que houve esse pagamento, ele tem o dever de recompor esse valor, não transferir para a sociedade pelo ato ilícito que ele praticou. O homem recorreu da sentença e o processo ainda será analisado pelo Tribunal Regional Federal em São Paulo. Até agora, os procuradores já entraram com pelo menos 14 ações com base na Lei Maria da Penha. E a expectativa é que esse número aumente. Nós verificamos, por exemplo, em termos de acidente de trabalho, nós temos em torno de 2.500 a 3.000 mortes por ano no Brasil. Casos de feminicídio, as estatísticas registram 5.000 casos de morte de mulheres. Então, de fato, é um cenário bastante prejudicial, um cenário bastante drástico que impõe o implemento de medidas e a Advocacia da União está tentando concretizar essa eficácia punitivo-pedagógica para reduzir esse número de violência doméstica. É lógico que você nunca vai trazer a vida daquela pessoa de volta, você não vai trazer o convívio da mãe com a filha, você não vai trazer tudo isso. Mas pelo menos você está tentando demonstrar que esses atos não devem ser praticados e se forem praticados ele é coibido com um pulso forte pelo Estado. A cada hora, cerca de 500 mulheres são agredidas no país. As que conseguem sobreviver procuram amparo em abrigos públicos quando não têm para onde ir. Na cidade de São Paulo, há 5 centros de acolhida especial que ajudam na recuperação delas. A gente tem casos que a mulher consegue em 3 meses a se organizar para autonomia, é feito contato com familiares, a família vem e dá suporte, e outros casos que se estendem por 1 ano e meio, e que é muito difícil porque o problema, a violência foi a culminância de uma série de vulnerabilidades que ela sofreu desde a infância. Então, por isso que é importante que o trabalho comece na escola. A criança entrou para a creche, ali precisa se começar a trabalhar o núcleo familiar. É importantíssimo que se trabalhe a família inteira, homem, mulher e filhos. Porque sem este trabalho conjunto, você não quebra o ciclo de violência. A estrangeira, que mostramos no início da reportagem, recebeu medida protetiva e foi encaminhada para esta ONG sem fins lucrativos na periferia da capital. Eu não quero voltar para ele. Ele é muito mal para mim, né? E para minha filha também não quero. Eu só quero a guarda de minha filha, né? Acho que esses casos estão ocultos, né? E as mulheres agora estão tendo, pelo menos, como procurar um espaço para se orientar. E para poder decidir o que fazer. Hoje a gente está tentando entrar num fluxo diferente. Então, assim, porque esse tipo de problema nunca é algo que aconteceu uma vez ou outra, né? Então, é algo que muitas vezes é cíclico e crônico. Então, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de se orientar para poder realmente decidir o rompimento e a superação dessa situação.
E é o que elas mais querem: recuperar a autoestima, ter paz e recomeçar a vida. Aprendi que eu tenho muito valor, aprendi que eu posso ser uma mulher fantástica, aprendi que eu sou forte, muito forte, porque apesar de tudo o que eu ouvi, tudo que me causou mal, hoje eu consigo conviver com isso muito bem, já não me afeta mais, porque ele sempre fazia eu acreditar que eu não era nada. Quando se fala em tráfico de drogas, é comum logo pensar em grandes quadrilhas organizadas para levar entorpecentes para outros países, não é? Mas mandar remédios sem receita médica e em grandes quantidades pelos correios também é considerado tráfico. Uma mulher de Minas Gerais foi condenada por enviar medicamentos para emagrecer aos Estados Unidos. A luta contra a balança é um desafio para muita gente. Nem todo mundo quer se sacrificar com dietas restritivas ou com a tão recomendada reeducação alimentar para perder peso. De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre 2006 e 2016, a obesidade no Brasil cresceu 60%. O levantamento mostra que 1 em cada 5 pessoas no país está acima do peso. Para fugir dessa estatística, tem gente que recorre a medicamentos com promessas milagrosas de emagrecimento rápido, sem orientação médica. Mas as consequências são perigosas. Fernanda é um exemplo de quem resolveu apostar nessas substâncias e acabou pagando um preço muito alto por isso. Quando eu era mais nova, eu ia ter minha festa de 15 anos, eu queria emagrecer para minha festa de 15 anos e eu acabei optando por tomar remédios sem acompanhamento médico. Ainda mais porque eu era menor de idade e tudo, aí eu conheci uma amiga que vendia uns... todo o povo chamava de veneno de Goiânia, que vinham de Goiânia, e aí a gente comprava. Aí tinha tudo, tinha anfetamina, tinha remédio para estômago, tinha outros remédios inibidores de apetite. Tomei, passei, assim, emagreci muito rápido, num tempo muito curto, mas eu passei muito mal, fui parar no hospital. A gente compra isso e acaba sofrendo. Fica sem ar, não consegue subir escada, cai o cabelo, sente tontura, 24 horas de tontura. Tem vários efeitos colaterais que, assim, quem consegue esses remédios para você quando você não vai no médico não te contam, não acho, te vendem a coisa do milagre mesmo. De acordo com a Anvisa, no Brasil, uma lei autoriza a produção, comercialização e o consumo de medicamentos à base de substâncias como a sibutramina, anfepramona, fenproporex e manzindol, desde que seja indicado por especialista. Mas nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, eles são proibidos. Uma moradora de Minas Gerais foi acusada pelo Ministério Público Federal por tráfico internacional de drogas. Ela tentou enviar pelos Correios para os Estados Unidos 78 frascos com substâncias usadas para emagrecimento. O caso veio parar aqui no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília. Ao analisar o processo, a 3ª turma do TRF1 considerou que havia provas suficientes de que a acusada cometeu crime de tráfico internacional de drogas por ter tentado exportar grande quantidade de medicamentos com comercialização proibida sem receita médica, como explica este advogado criminalista. Se porventura algum agente incidir nessa circunstância, ou seja praticando qualquer dos verbos nucleares lá, transportando, trazer consigo, remeter, ter em depósito, importar, exportar, vender, expor à venda, ainda que gratuitamente, lá do artigo 33, pratica o crime de tráfico de drogas e incide nas penas de reclusão de 5 a 15 anos, bem como de 500 a 1.500 dias multas. Esse endocrinologista esclarece que para o uso de qualquer medicamento é necessário que a indicação seja feita por um especialista, que vai avaliar qual será o melhor tratamento para cada caso.
Ele alerta sobre os riscos de tomar medicamentos controlados sem o devido acompanhamento médico. Algumas medicações têm efeitos psicotrópicos, ou seja, vão ter ações no comportamento, vão ter ações no cérebro. E isso pode gerar uma série de efeitos colaterais. Mesmo com acompanhamento médico, qualquer medicação pode dar reação adversa, né? Sem acompanhamento médico, sem esse processo natural de avaliação clínica pessoal, a chance de você ter alguma complicação é muito alta. A Fernanda que o diga. Como vimos no início da reportagem, ela colocou em risco a própria saúde ao consumir essas substâncias por conta própria. E agora sabe que nem sempre o caminho mais curto é o mais seguro. Não existe caminho fácil. Você não acha que você vai tomar um remédio que inibe seu apetite e você vai emagrecer em uma semana, que é o que a gente procura, né? Milagre. Não existe milagre. Então a gente tem que fazer o acompanhamento, tem que fazer tudo certinho, porque depois é a gente que sofre as consequências. Todo animal tem direito à existência e ao respeito. E o homem não pode exterminar nem explorar os bichos. É o que diz a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, de 1978. Mas o documento da ONU está longe de ser cumprido. Aqui no Brasil, existia um passeio no sul do país em que alunos de 6ª a 8ª séries visitavam uma fazenda e no local animais eram dissecados, usados em aulas de anatomia. A Justiça Federal acabou com essa prática. João Vitor começou a pescar cedo. Hoje, aos 12 anos, ele sabe que o lugar do peixe não é no anzol. Legal, e é bom pra paciência também. Porque quando tu lança na água, tu sente a emoção do peixe fisgando na vara. Vou devolver ele agora, que é pesca esportiva. Atitude que tem o apoio do irmão. Eu acho importante preservar, né? Porque já tem alguns animais que estão entrando em extinção. E foi nessas pescarias que João Vitor viu de perto a anatomia de um peixe. A gente foi limpar e eu dei uma olhada nos órgãos dele. O pulmão dele é desse tamanho assim, e é mais ou menos uma bexiguinha. Uma bolha de chiclete, parece. Luiz Eduardo aprendeu em sala de aula. Ela só explicou um pouco sobre o corpo humano, do corpo animal, dos animais. Que animal, por exemplo, vocês viram na sala de aula? Boi, porco, esses animais de fazenda. Por que te chamou a atenção o tamanho dos órgãos deles? Porque eu achei bem diferente dos humanos. Como assim? O dos humanos, ele é mais diferente, tem uns detalhes a mais. Com Leonardo, o conhecimento sobre o reino animal veio num passeio. Nesta fazenda, a 30 quilômetros de Porto Alegre, ele e os colegas de aula viram de perto alguns animais. Eu fui no passeio das escolas, eu vi, é bem legal. O que mais tu gostou nesse passeio? Ver as araras, tartaruga, praticamente isso, porco, essas coisas. A fazenda, que tem uma área superior a 100 hectares, recebe 80 mil visitantes por ano. A gente tem mais de 100 atividades práticas, pedagógicas para vários tipos de séries diferentes. Do 8º ano até o ensino médio, os alunos estudam a questão do corpo humano, seres vivos também. Mas uma das atividades gerou polêmica: a aula de anatomia comparada. Nesta sala, as crianças analisavam os órgãos internos de um animal doméstico morto. Só que visitantes denunciaram a prática e 2 ONGs gaúchas entraram na justiça. Esta foto, encontrada no site da fazenda, foi usada como prova. As provas principais eles forneceram através do site, com fotos de crianças brincando com vísceras, jogando partes, né, do corpo do animal que estava sendo vivisseccionado. O mais grave é a dessensibilização que isso acarreta nas crianças, porque elas vão para um lugar onde é demonstrado para elas que elas podem retirar o animal da natureza, elas podem manipular esse animal, elas podem matar esse animal. Na ação, as ONGs pediram a suspensão da atividade
e indenização de danos morais pela exposição das crianças. Quando tu vai num zoológico, e hoje a Quinta da Estância se propõe também a ser um zoológico, onde tu tem animais que são saídos da natureza, ficam ali para exposição do público, para matar a curiosidade do público, e a vida desses animais, elas acabam perdendo sentido. Em primeiro grau, o pedido foi aceito parcialmente. As aulas de anatomia foram proibidas, mas a indenização negada. Houve, inclusive, perícias, né? Esse processo até ele se estendeu um pouco mais em face dessas perícias, e a perícia constatou que não havia maus tratos, que também constatou que não houve assim, qualquer trauma em crianças, que não houve qualquer abalo emocional naquela atividade. Aquelas fotos, elas realmente não eram as fotos agradáveis, elas foram retiradas do site de imediato. As ONGs recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas a decisão de primeira instância foi mantida. Os desembargadores levaram em conta a lei federal que restringe o uso de animais em atividades de ensino e pesquisa apenas a faculdades e escolas técnicas. A sentença, ela então foi confirmada aqui no tribunal, impedindo apenas, né, aquelas atividades que a lei chama de anatomia comparada. Até porque essas atividades elas têm toda uma regra especial, não se pode inclusive envolver crianças e tem que ser entidades científicas. Então esta foi a decisão aqui no tribunal que confirmou a sentença. Primeiro, eu acho que ela reforça a importância da atuação da sociedade civil organizada, no caso as organizações não governamentais, porque naquele momento, nós não simplesmente denunciamos uma coisa que nos parecia absurda, né, fora da realidade, mas que trouxemos essa discussão e isso é um processo educativo da sociedade e é uma função das ONGs também. Nós vamos manter as nossas atividades normalmente como nós já vínhamos realizando, sempre voltando os nossos esforços para uma educação ambiental de qualidade, para a preservação do meio ambiente efetivo. Enquanto os adultos questionam a prática na justiça, as crianças já têm opinião formada. Eles também são igual a nós, só que a gente não é melhor que eles. É isso. O Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para alguém? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!